Boa tarde. Primeiramente, antes de falar da palavra de Deus, gostaríamos de orar um pouco para que o Senhor possa nos iluminar da direção para poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Meu nome é Cardoso, João Cardoso, pode me chamar de Cardoso. Senhor, nós nesse momento nós queremos estar na Tua presença para te agradecer pelos Teus feitos nas nossas vidas. Que nesta tarde Tu possa ter caminho nas nossas vidas, para que o Senhor possa também perdoar nossas falhas, nossos pecados, tudo aquilo que nós fizemos durante esse dia, coisas que falamos que te desagradasse. Nesse momento nós queremos orar e pedir a Tua presença nas nossas vidas. Primeiramente agradecer, Senhor, pelo fôlego de vida que o Senhor tem nos dado, para poder falar de Ti. Sem o fôlego de vida nós não temos vida, então não podemos fazer nada, nem falar de Ti. Por isso, obrigado, primeiramente, pelo fôlego de vida. Orar para as pessoas que estão precisando de Ti nesse momento. Todo aquele que está necessitando de Ti, da Tua presença, que o Senhor possa abençoar ele ricamente, com toda sorte de bênção. Orando também pelas autoridades que estão governando esse país, para que eles possam ser iluminados por Ti e ter a Tua direção. Porque a direção do homem depende de Ti. Nós oramos e agradecemos a Ti para que eles possam ter paz e governar essa nação tão numerosa. Obrigado, Senhor. Então nós devemos orar para todas as pessoas. No livro de 1 Timóteo, no capítulo 2, do versículo 2, fala que nós devemos orar e interceder para aqueles que se acham vestidos de autoridade, para que possamos ter uma vida, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade aqui na terra. Então nós devemos orar, principalmente para os nossos governos, que está governando essa nação tão numerosa, para que o Senhor possa dar sabedoria para ele e ele conduzir esse povo. Dentro desse povo tem muitas pessoas que amam o Senhor e que glorificam o nome dele. Mas nessa tarde nós queremos falar um pouco da palavra do Senhor com respeito à vida. É como acabamos de orar agora, que sem vida nós não temos como fazer nada. Então, primeiramente, nós agradecemos ao Senhor pela vida que Ele nos concedeu. Porque a vida não é nossa, a vida é de Deus. Ele nos deu, nos concedeu essa vida. Para quê? Vamos na palavra, que a palavra vai nos revelar. Então, muitas pessoas aqui nessa terra estudam, passa a conhecer muitas coisas, a ciência, grandes profissionais, muitos donos de grandes empresas, enriquecem, criam fortunas, mas com o decorrer do dia não para ver realmente o valor que ele tem, que é a vida. O mais importante que o ser humano tem nessa terra é a vida. E com o decorrer do dia, eles não param para observar. E muitas autoridades também chega no patamar muito elevado, no último degrau, e esquece também daqueles que estão no primeiro degrau. E ele se esquece que a vida que está nele está naquele também, que está alcançando o primeiro degrau. Porque a vida é uma só. Para cada um de nós é uma só, resumo só numa vida. Então nós vamos falar um pouco hoje sobre a vida, né? Sobre a existência, né, da vida. E o que ela representa para cada um de nós. No livro de Gênesis, do capítulo 2, do versículo 5, fala o seguinte: não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo. Aqui não fala homens no plural, fala homem no singular. Então ele criou um homem, ele formou um homem para que pudesse cuidar da terra. E nós, como humanidade, nós viemos dessa extensão, esse homem era Adão, que ele está falando aqui. No versículo 7 ele fala assim:
Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Então, o que Deus fez? Primeiramente, ele formou o homem do pó da terra. O homem é formado do pó da terra. Depois que ele formou o homem do pó da terra, o que foi que ele fez? Soprou nas narinas o fôlego de vida. Então, o homem, o fôlego de vida que ele tem não é dele, é de Deus. E Deus não deu fôlego de vida. Ele soprou. Apenas ele soprou na narina do homem o fôlego de vida dele. E o homem passou a ser alma vivente. Então nós vamos 3 aspectos aqui. Primeiramente, ele formou o homem. Aí depois do homem formado, ele soprou na narina o fôlego de vida. E aí, em seguida, o homem passou a ter vida. Então, quem deu a vida para o homem? Deus. O homem tem a vida de Deus. Ele tem a essência de Deus. A essência de Deus é o fôlego de vida que está dentro de cada um de nós. Isso antes do pecado. Quando Deus criou o homem, quando ele formou o homem, soprou nas narinas o fôlego de vida do homem, esse homem era para ter a natureza de Deus, a natureza santa. Para ele andar de acordo com a vontade de Deus, porque a natureza de Deus é a natureza santa. Só que quando entrou o pecado no homem, na humanidade, esse homem passou a ter o quê? 2 vidas? Não. A vida é uma só, mas ele passou a ter a natureza pecaminosa. Então a vida é uma só. É disso que nós estamos falando hoje. Então vamos ver por que Deus soprou na narina do homem o fôlego de vida dele e deu vida a esse homem. A Bíblia realmente, ela nos mostra, a palavra de Deus, as Escrituras nos mostram que desde Gênesis, Gênesis quer dizer nascimento, desde Gênesis, a vida humana, ela percorre de Gênesis até Apocalipse, não só a vida humana, também como a vida espiritual. Ela percorre toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Então vamos ver por que Deus deu o fôlego de vida, deu a vida dele para este homem. Aqui no livro de Isaías, no capítulo 43, isso aqui é 740 anos antes da vinda de Jesus Cristo, o profeta já havia profetizado para uma nação aqui, para o povo, a descendência de Abraão, que realmente é o povo de Israel. Ele profetizou por 40 anos, 740 anos antes da vinda de Jesus e 40 anos ele profetizou. No versículo 3 do capítulo 43 fala: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Sebar por ti. Então isso aqui é uma promessa que Deus deu para aquele povo, bem antes da vinda de Jesus, através do profeta Isaías. Isso aqui não era para nós, era para o povo de Israel, a descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó, daquele povo ali. A nossa promessa, ela está em Cristo, mas nós vamos ler, está lá em Efésios capítulo 1, nós vamos ler. Então essa promessa foi feita para o povo de Israel, No versículo 7 do capítulo 43, ele fala: a todos que são chamados pelo meu nome, e os criei para a minha glória, e que formei e fiz. Então Deus criou o homem exatamente para quê? Para ser a glória de Deus. Nós estamos vendo aqui que Deus soprou o fôlego de vida para dentro desse homem exatamente para o homem ser a glória dele. Realmente é um propósito de Deus. Continuando aqui no livro de Efésios, Efésios do capítulo 1, do versículo 11, fala: nele digo, isso aqui já é para nós gentios, essa bênção aqui, isso aqui já é para nós gentios, mas isso aqui veio através de Jesus Cristo.
Nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então nós estamos vendo aqui, em Cristo, nós também fomos feitos herança. Herança para quê? Para a glória de Deus. Não é isso? Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados. O que é predestinado? Segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Predestinado é antes de todas as coisas, antes da fundação do mundo, para a sua glória e as boas aventuranças. Então nós somos feitos exatamente para isso, para conter Deus em nós. No versículo 12 ele fala, a fim de sermos para louvor da sua glória. Olha aí. Tudo isso que ele fez aqui em Cristo foi para louvor da glória dele. A glória é para Deus, não é para o homem. O homem não tem glória. O homem é glorificado em Cristo. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, aqui é para nós gentios. Quando é para os judeus, Paulo fala vós. Mas para nós aqui, nós somos gentios. Aqui é o apóstolo Paulo que está falando. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Versículo 13. Em quem também vós, aí já é para os judeus, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, quando nós ouvimos a palavra da verdade, o que é a palavra da verdade? É o Evangelho. Evangelho de quê? Da vossa salvação. Tendo nele crido. Então o mistério aqui é crer. Crer no Evangelho. E o que é Evangelho? É a palavra de Jesus Cristo. Quando você crê na palavra de Jesus Cristo, você é selado com o Santo Espírito da promessa. Você é selado com o dedo de Deus. Versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança. Antes é só para os judeus, mas agora é para nós também. O qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então o homem não tem glória, a glória é de Deus, mas ele é glorificado em nós. Isso aqui está falando na volta de Jesus. Quando Jesus voltar, que ele nos resgatar, aí Deus vai ser glorificado. Em quem? No Filho. Porque quem nos resgatou foi o Filho. Deus, Jesus nos resgatou para o Pai. Então a glória é de Deus e ele é glorificado em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando, vamos ver aqui que fala no Evangelho de João, no versículo 15, fala o seguinte, aqui é o próprio Jesus que fala, ele fala no versículo, capítulo 15 do versículo 1, fala, eu sou a videira verdadeira e o meu pai o agricultor. Então Jesus é a videira verdadeira e o pai, Deus, é o agricultor. Preste bem atenção. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Quem é que corta? O agricultor. E todo o que dá fruto, limpa. Quem limpa? O agricultor. Para que produza mais fruto ainda. Então Jesus é só a videira. E o agricultor é que faz o trabalho. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Olha aí. Jesus pegou pelo lado físico e agora ele levou pelo lado espiritual. Então aqui, quem limpa é a palavra. Quem nos limpa é a palavra, dia após dia. Versículo 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo,
se não permanecer na videira. Assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então, para produzir o fruto, precisa estar onde? Na videira. E a videira, o que é que ela faz? Ela produz os ramos. E através dos ramos, o fruto. E vamos ver mais para frente que frutos são esses. Continuando no versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Olha aí. A videira é Jesus. E nós somos uma extensão. Nós somos os ramos. Quem produz fruto são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Não são frutos. Aqui está no singular. É fruto. Porque sem mim nada se pode fazer. Então, para você produzir fruto, você tem que estar na videira. Depender totalmente da videira. Porque sem a videira, você não pode fazer nada. Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e queimam. Então nós estamos vendo aqui que para você produzir fruto, você precisa estar na videira, que nós somos a extensão, nós somos os ramos. Então, quando nós produzimos fruto, para quem é que vai a glória quando se produz o fruto? É para o homem? Não. Versículo 8 do capítulo 15 fala: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, nós estamos vendo aqui, para você se tornar discípulos, você precisa de estar na videira e produzir fruto. E quando você produz fruto, você é o quê? Discípulo. E o que é discípulo? São seguidores. Quando você se torna seguidores, discípulos, você produz fruto. E aí Deus é glorificado. Em quem produziu fruto? Não. No Filho. No Filho. O homem não tem glória. A glória é do Pai, mas através de Jesus Cristo. Agora vamos ver aqui quais são esse fruto. Nós vamos aqui no livro de Gálatas. Gálatas, aqui escrito por apóstolo Paulo. Gálatas é uma cidade situada no centro, na região central da Turquia. O apóstolo Paulo fala no livro de Gálatas. Gálatas 5, versículo 22. Ele fala aqui do fruto e das obras. O apóstolo Paulo fala. 22 fala: mas o fruto do Espírito é, 2 pontos. Quando fala 2 pontos, é para a gente parar e observar e analisar as Escrituras. Examinai. Jesus Cristo falou: examinai as Escrituras, porque contém nelas a vida eterna. Então nós temos que ler e examinar as Escrituras. Ele fala: fruto, não são frutos, é aquele fruto que nós lemos lá em João 15. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Por que não há lei? Porque antes eles faziam isso baseado na lei. Mas Jesus, Paulo fala que não é pela lei, mas é pela graça de Jesus. Não é? Então não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências.
Então aqui nós estamos vendo a obra do Espírito, que agrada a Deus. O fruto do Espírito, perdão, isso agrada a Deus. Agora vamos ver aqui o que desagrada a Deus. São obras praticadas pelo homem, né? Pela lei, pela força do homem. Ele fala no versículo 19, ora, as obras da carne se dizer da pessoa, né? São conhecidas, elas já são conhecidas, ó. E são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, ele já havia falado, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então essas obras aqui são obras feitas dia a dia pelo homem, que não agradam a Deus. Então nós estamos vendo que essas obras aqui, se a gente for contar, que são 15 itens, as obras. E a vida que agrada a Deus tem 9 itens. Então se você vê que as obras da carne são poderosas, são maiores, né? Mas são coisas que a gente vê que não agrada o Senhor. Então nós estamos vendo que o que agrada ao Senhor é o fruto do Espírito, né? Para agradar a Deus tem que ser fruto do Espírito, e ele não se agrada de obras do homem natural. Então glorificamos o Senhor por essa oportunidade que Ele está nos dando de falar um pouco da palavra dEle e agradecer Ele por tudo, principalmente por esta tarde estar podendo falar da palavra dEle pela vida. E Deus deu a vida para o homem exatamente para glorificar Ele. Então muitas vezes a maioria das pessoas se perguntam e não encontram respostas. Nem a ciência é capaz de revelar esse mistério, porque é de Deus. Então muitas pessoas perguntam, por que vivemos nesse planeta Terra? As Escrituras nos mostram, porque, como nós lemos agora, porque que Deus nos fez exatamente para ser a glória dEle, né? Então a gente precisa de realmente estar com o coração voltado para o Senhor, para que o nome dEle seja glorificado. E muito obrigado por essa oportunidade.